Em torno de 90% dos alcoolistas param de beber sem um tratamento médico convencional. Então quer dizer o quê? 90% das pessoas que têm alcoolismo não são, vamos dizer assim, rastreadas. Mas o que a gente tem de informações que extrapolam, né? Isso também valeria para vários outros problemas de saúde, mas o que a gente tem de dados mais robustos em relação a isso é que a dependência ao álcool, a dependência química que se enquadra, né? A dependência ao álcool se enquadra dentro de dependência química, a gente colocaria que as taxas de recaída elas variam entre 40% a 60% das pessoas. Isso é muito ou é pouco? Se a gente for pensar em outras doenças, por exemplo, pressão alta, as taxas de recaída, vamos dizer assim, da pessoa parar de tomar a medicação para pressão alta, parar de tomar os cuidados para pressão alta, ou asma, por exemplo, que são duas outras doenças crônicas, os índices de recaída são de 50% a 70%, tanto da hipertensão, né, da pressão alta, quanto da asma. E a dependência química é 40% a 60%. Isso é muito ou pouco? Quando a gente vai olhar a pessoa que recaiu, se é o seu familiar que você ama, parece que é muito. Mas, relativamente, é algo que não está muito acima daquilo que a gente vê em relação à mudança humana. Então, né, isso a gente pensa assim ao longo de poucos anos, 2, 3 anos, né? Tem dados discrepantes, né? Tem dados que falam que ao longo de mais de 4 anos, talvez 90% das pessoas vão recair. Então, isso é muito difícil de afirmar, só que é o seguinte, é o tipo de estudo que eu acredito que se a gente for olhar para outras coisas, a gente não levaria, a gente entenderia como uma coisa mais racional. Por exemplo, quantas vezes você, né, uma pessoa média tentou começar a se exercitar e recaiu no sedentarismo? É muito comum isso acontecer. Só que isso não chama tanta atenção. Então, se a gente for ver, eu acredito até que uma pessoa parar de beber, ela fez mais força, ela tende a valorizar isso mais até do que outras coisas que são muito importantes também, quanto fazer atividade física. Então, quando a pessoa quer fazer, alguém que quer parar de beber, ela tem muito, muito medo da recaída. Como se ela fosse uma coisa assim que certamente vai acontecer, é só questão de tempo, né? Tem sempre alguém para agorar e falar que parou de beber, mas fica de olho, hein? Porque a qualquer momento vai recair. Isso é uma maldade, né? Se a gente for olhar. Porque se for pensar outras doenças, não falaria, né? Olha, o seu familiar teve câncer, fica de olho, hein? Porque pode voltar a qualquer momento. Isso seria visto como maldade, né? Mas para o alcoolismo é muito fácil olhar, apontar o dedo e dizer que, nossa, daí fica parecendo que é uma coisa extrema, né? Sendo que, na média das mudanças do comportamento, não é das coisas que mais tem diferença, né? Tem mais recaída, né, do que outras mudanças.